Muito boa tarde a todos vocês da Infomoney. Estamos aqui de volta com o Analista Sem Censura na nossa querida terça-feira, o único programa do Brasil onde o nosso apresentador usa moletom, né, Bruce? O moletom tá na moda, né? Tá na moda Faria Lima? Tá. É o próximo, depois do coletinho, como é que chama? O coletinho de boia azul sem manga, a próxima moda vai ser o moletom. Todo mundo vai usar. Bob Axelrod. Tem a moda da Faria Lima. Que nem eu venho com uma malha daquela igual do Axelrod. Pessoal, lembrando que se vocês quiserem fazer perguntas, a gente está ao vivo no Facebook da Infomoney e no próprio canal da Infomoney do site. Podem fazer perguntas, a gente vai olhar aqui, né, Bruce, e respondê-las à medida do possível. Certamente. Né? Então vamos começar. Surgiu um tema legal, né, Renato, pra gente pensar essa semana, que poxa, todo mundo fala de quais ações ou quais investimentos ter durante esse período de eleições, e a gente pensou em quais não ter de jeito nenhum, porque é tão difícil pensar em quais ter, né? Assim, é um evento tão binário que acho que é mais fácil quais não ter, né? Eu acho que falar também de quais não ter dá muita informação, né? Tipo, te diz muita coisa sobre também o que ter, né? Ou como se proteger, como o que não fazer, né? Acho que o que não fazer sempre diz muita coisa também sobre o que fazer. Você quer começar respondendo, Breja, que a ideia foi sua? Sim. Só para te botar na frigideira quente agora? Não, porque essa pergunta tem ocorrido bastante, né? Não só entre amigos, mas as pessoas que seguem a gente lá na nossa newsletter da Nord. Que é assim, vale a pena agora comprar um fundo que aplica em dólar, ou comprar dólar, ou dolarizar a maior parte do meu patrimônio agora e tal, né? E aí, assim, é justamente essa questão que a gente não sabe, né? Porque, assim, apesar de as eleições estarem caminhando aí para um cenário, parece que mais definitivo, né? Assim, Vamos bater na madeira aqui. Não sabe. Mesmo que a gente saiba quem são as pessoas que vão concorrer para o segundo turno, né? Eu diria que a gente sabe já. A gente não sabe como o mercado vai reagir, né? Então, assim, por mais que eu saiba, é claro que o pior do cenário seria o PT voltar. Isso sim, acho que todo mundo, é o concurso, né? Que o dólar dispararia brutalmente, sei lá, para a casa de 5, não sei. Mas, assim, tomar uma decisão de investimento baseada nos cenários das eleições, eu acho que não faz nenhum sentido, né? Então, assim, eu nunca vou saber responder essa pergunta. Vale a pena dolarizar uma parte do meu patrimônio agora? Acho que todo mundo precisa ter uma parcela do patrimônio em dólar, 5%, 10%, dependendo, caso a caso, né? Mas tomar essa decisão agora baseada nota recente. E principalmente apostando que vai acontecer alguma coisa nas eleições, eu acho que isso é uma coisa para não fazer, né? Tomar uma decisão de investimento agora baseada no que pode acontecer com o mercado depois das eleições, né? Você pode marcar o topo, né? Você pode marcar o topo. Então, marcar o topo quer dizer aquele último trade que marca o valor maior da ação enquanto você compra e ela despenca. Ou de do dólar, qualquer coisa. Uma outra coisa que acho que o mercado tem dado muita... acho que as duas outras coisas é você aumentar muito a sua posição em bolsa. Acho que bolsa... De caso a caso, você precisa ter 10%, 15%, 20%, no caso meu, do Bruce, muito mais, mas acho que isso é uma alocação média, né? Inclusive, acho que se eu for medir a alocação dos fundos, do brasileiro em geral, ainda é muito pequena, né? Em termos do patrimônio total. Tinha menos de 10%, né? Na média. Acho que é. Então, aumentar a posição em bolsa apostando num cenário também favorável, acho que não faz sentido. E acho que aí entra muito a sua sugestão, que a gente tem visto as taxas pré engordarem muito, né? E também os CDBs prés muito longos, pagando taxas muito... acho que esse talvez é o maior perigo, né? Você está exposto a um pré muito longo, travado num banco de baixíssima qualidade. Nossa, que medo. Medo, né? Isso ficaria totalmente fora mesmo. O problema de você estar travado muito tempo num CDB de um banco ruim é que você não sabe o que vai acontecer com o banco daqui a, 4 anos, né?
E aí você pode acabar entrando num banco que em pouco tempo já começa a mostrar grande prejuízo. E você está travado num CDB aí longuíssimo, que se você quiser resgatar, você vai receber simplesmente o dinheiro que você aplicou sem nenhuma rentabilidade nenhuma, porque eles dão um pênalti aí. Tem banco, por exemplo, que em 2014 decidiu aumentar 30% ou dobrar, se não me engano. Teve um que aumentou 30%, teve um que dobrou a carteira de crédito. Em 2014. Nossa, gênio. Eu não preciso nem falar o que aconteceu depois. Né? O Bruce teve uma pergunta legal aqui que eu acho que você é uma pessoa muito qualificada para responder. Já que é um cenário binário, não valeria a pena operar via opções? Então, não, sim, mas vale a pena operar via opções quando o mercado não entende que o cenário é binário, né? Então, quando o mercado vê bastante risco, o preço das opções sobe muito. Então, digamos, você pode até ganhar dinheiro, mas a probabilidade de ganhar dinheiro cai muito, porque a opção fica muito cara e depois, se não acontece nada, o preço da opção despenca. Ou então, mesmo se acontece alguma coisa, a opção não sobe o suficiente para fazer valer a pena aquele trade. Então, o negócio... A gente até fez uma news, acho que na semana passada, sobre isso. Tá no nosso site lá, nordresearch.com.br. O legal de opções é você comprometer uma parcela muito pequena, né, do seu patrimônio e se expor a uma alta muito grande. Só que se essas opções já estão razoavelmente caras, né, já está incorporado todo, vamos dizer assim, o cenário incerto no preço da... Ela já vale 50-50, né? Ela já está valendo 50-50. Com a diferença que as opções, né, a call, quando você compra a call, ela tem dois cenários, né? Ou ela se valoriza muito, você vende no meio do caminho, né? Ou ela vira pó. Né? E assim, as ações nunca, assim, num cenário desse, as ações nunca viram pó, né? Então, assim, a justificativa da newsletter, o Bruce pode falar também, mas era justamente que, apesar do cenário, o cenário é tão binário, isso está tão incorporado nos preços que o instrumento de opções, hoje em dia, não te dá essa maravilha que as opções te dão em outros cenários, né? É porque todo mundo fala de opções como se fosse a oitava maravilha do mundo, né? Não, opere via opções e ganhe 3 milhões de %. Mas para ganhar 3 milhões de %, você precisa investir em um negócio ou apostar, né? É mais apostar que investir. Apostar em um negócio que é muito improvável. E aí o negócio vira provável. Por isso que a opção sobe 3 milhões de %. Mas se o mercado já precifica aquilo, funciona a mesma coisa que renda fixa, ações. Então, tanto em ações quanto em renda fixa, quanto em opções, você quer comprar alguma coisa que não está precificada. Tipo, a gente está o quê? 2 semanas das eleições, do primeiro turno. É óbvio que todo o mercado sabe que a gente vai ter as eleições. Se tem alguém que não saiba, não deveria estar tradando opções em lugar nenhum. Mas, então todo mundo já sabe o que vai acontecer, então todo mundo já precificou aquilo, então não tem grandes vantagens em negociar. Agora, se é um negócio, por exemplo, se sai, você tá, sei lá, esquece as eleições, a gente está no mercado, entre aspas, normal, você compra uma opção de alguma ação e acontece alguma coisa completamente imprevista com aquela ação, aí sim você tem a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Tanto nas opções quanto comprando ou vendendo as ações, né? Dependendo do lado se for alguma coisa boa para a ação e a ação sobe, ou se alguma coisa negativa para a ação e a ação cai. Mas é meio que a mesma pegada, né? Você precisa fazer alguma coisa que não está precificado pelo mercado ainda, ou que o mercado não espera. E você operar sequencialmente via opções de forma assimétrica, como você falou, o investidor precisa saber que ele vai perder para ganhar em uma, né? Porque como você está lidando com eventos altamente improváveis, muito provavelmente eles não vão acontecer. E normalmente quem vende as opções para você são os bancos. Então o banco sempre vai colocar uma gordurinha que é o risco dele. Então é como se você fosse no cassino, né? Quando você aposta na loto, você sempre perde um pedaço daquilo que você investe. Então, no final, se for pensar na probabilidade geral, é bem improvável que você ganhe comprando opções. Tipo, o Warren Buffett faz um negócio que é bem legal, ele vende opções. Então, as opções são caras naturalmente porque elas são, digamos, entre aspas, proteções, ou elas protegem o portfólio. Então, vender as opções, você está assumindo o risco de um movimento, mas a longo prazo você acaba recebendo esse prêmio de risco que está implícito nas opções. É mais interessante. E vai contra o que todo mundo fala, né? Normalmente. Tem mais uma pergunta aí? Tem uma pergunta sobre ações específicas. Você quer falar de renda fixa antes, não? Quero. O que não fazer na renda fixa hoje? O que eu não faria na renda fixa, que é uma coisa que a gente já comentou aqui no começo,
é ficar muito exposto a pré-fixado longo, tá? Se você vai ficar mais longo, se você quer ter exposição a juro longo, porque está muito alto, enfim, faça via indexados à inflação. Por quê? Apesar da inflação implícita estar bem alta já, se ganha um candidato mais populista, com uma equipe econômica mais à la Dilma, Manteiga, a gente vai ver o dólar continuar subindo e as taxas de juros continuarem subindo também e a inflação implícita continuar subindo também. O que significa que se a alta do juro nominal vier por conta da alta da inflação implícita, o juro real ainda tem um colchão, um amortecedor que pode fazer com que ele fique estável, então, ou suba muito menos, né? Então, se você quer correr esse risco mesmo de peito aberto, vá para os títulos indexados à inflação. Por outro lado, para os títulos de curto prazo, curto médio prazo, até, sei lá, 2021, aí eu acho que já muda um pouco, porque você tem uma implícita alta, você tem um banco central totalmente crível, você tem uma atividade não muito forte e você tem uma Selic que muito provavelmente vai continuar estável aí por algum tempo. Quer dizer, amanhã tem reunião do Copom e muito provavelmente a gente vai continuar aí com a Selic em 6,5% e isso se prolongando vai fazer com que as taxas futuras de mercado sejam todas reprecificadas para baixo, pelo menos as de curto prazo, porque as de longo prazo é mercado, é risco país, é risco externo, enfim. Mas as de curto prazo é mais conta matemática, dá para pegar a calculadora e fazer continha. As de longo prazo esquece, né? Tá. Então é isso que eu faria assim com a renda fixa. E de crédito privado, muito importante, eu evitaria agora assim, aqueles investimentos em ou empresas muito alavancadas e ainda em processo de reestruturação, porque muitas dessas empresas, a primeira crise econômica que a gente teve ainda não bateu totalmente no balanço delas, é um pouco do que a gente falou do Analista Sem Censura da semana passada, mas uma nova crise com certeza deixaria essas empresas aí numa situação bem complicada. Então eu focaria nas empresas que estão mostrando aí uma certa resiliência de lucro, de receita e tal. E na parte de bancos, a mesma coisa. Eu procuraria aqueles bancos mais conservadores, que antes da crise não aumentaram muito a carteira de crédito e continuaram num crescimento sustentável, de tal forma que agora ainda estão bem líquidos, com bastante provisão, e se acontecer uma segunda crise, eles não vão piorar muito a situação deles. O Anderson Abreu fez uma pergunta que tem tudo a ver aqui. Pré-fixado 23 é longo? Eu diria que é meio da curva. Não é dos que eu mais gosto. Então encurte. Encurte aí o seu pré-fixado. Se você... É porque assim, você tem que conseguir fazer conta matemática. Por exemplo, a Selic vai subir 25 bases, sei lá, no final do ano, mais 25 bases em janeiro, e assim vai. A inflação de curtíssimo prazo vai para tanto. Então, assim, você ainda consegue fazer minimamente uma conta matemática. Agora, você não consegue fazer uma previsão muito assertiva a respeito de um 2023, né? Você está falando aí de 5 anos para frente. Você pode estar falando até de outro presidente, né? Então, muito difícil. Nossa, é verdade, né? Sem impeachment, né? Pode ser que a gente tenha impeachment no meio do caminho e tem outro presidente antes. Brasil tudo pode acontecer, né? No Brasil você tem que pensar no vice, em quem você está votando. Atenção ao vice. Você tem que pensar no presidente, no vice que você está votando e em todas as outras coisas. Mas acho que de renda fixa é isso, assim, evitar agora é uma boa hora para evitar créditos um pouco mais arriscados. E quando a gente estiver num momento melhor da atividade, aí você pode entrar de volta naqueles títulos que pagam muita taxa e são de empresas um pouco mais em reestruturação, mas agora não é tanto a hora. Fala aí, Breia, o que não fazer 2 semanas antes das eleições com o seu dinheiro, com o seu rico dinheirinho? Eu tô achando que, assim, não tem nada que dá para fazer agora que você vai capturar. Acho que esse é o mais importante, né? Assim, os maiores gestores do Brasil
tão leves, assim, eles não estão com nenhuma aposta muito direcional do que vai acontecer, né? Então, assim, esses são os caras que estão com a mão no pulso do mercado, eles estão olhando técnico, eles estão conversando com todo mundo, eles se reúnem com os políticos, com o próximo ministro da Fazenda e tudo mais, assim, né? E ninguém está fazendo uma aposta assim muito clara, né? Então, é muito difícil que nesse momento a gente consiga fazer alguma coisa que vai capturar o movimento das eleições, né? Então, o que eu acho que é importante, talvez, assim, se vier um cenário muito ruim, eu acho que o mercado pode dar oportunidade, ou seja, se acontecer o pior cenário do mundo, eu acho que o Brasil, do jeito que é dinâmico, se você tiver caixa, o mercado vai penalizar muito, e aí assim, o governo atual ou o próximo governo vão ter que sinalizar várias coisas para conter a sangria, e aí assim, acho que é justamente nesse momento que você consegue comprar as coisas na bacia das almas, assim, é pelo menos assim que eu penso, né? Agora é muito difícil você tentar fazer algum tipo de movimento agora que vai capturar o movimento que você acha que vai acontecer com as eleições, né? Tiveram duas perguntas aqui. Primeiro, assim, e fundos cambiais? Na minha visão, assim, você investir em fundos cambiais, em outras palavras, é você comprar dólar a 4,20, né? Sim. Então... mas assim, se você não tem nada, eu compraria hoje 5%, não teria problema, porque, assim, vai te proteger em alguma coisa, né? Agora, assim, se você não tem absolutamente nada, ter 5% do seu patrimônio em dólar não vai te prejudicar. O cenário maravilhoso, saiu um cara pro mercado, vai para onde o dólar? Vai cair 10%? Cara, 10%, os teus ativos... Não, 10% é 30 centavos. Então vai cair mais. 40 centavos, vai para 3,80. Mas não vai rápido, não, cai né? mais, cara. Cai rápido? Cai mais. É que o cenário bom agora é Bolsonaro, né? Não tem mais chuchu. Então, mas eu acho que não sei, o cenário saber, bom, né? Eu acho que o cenário bom, ele não vai ter um impacto assim tão rápido e positivo no mercado. Eu pelo menos penso assim, entendeu? É que pensando, antes do risco às eleições, o dólar era 3,30, né? Mas por outros fatores também, né? A gente tem um externo que mudou muito. O dólar lá fora subiu também. A gente tem um histórico... Vamos falar 3,5. Sei lá, chute. Então, assim, você quer falar assim, olha, eu quero me proteger de alguma maneira contra um cenário super ruim. Se você não tem um fundo cambial, compre 5% do seu patrimônio em fundo cambial. Porque todos os outros seus ativos vão cair. Bolsa vai cair, sua renda fixa vai cair, provavelmente você vai ter um problema na tua empresa, faturamento, né, tua renda, etc. Tudo pode cair, né? Então, assim, alguma proteção você precisa ter, né? Então, acho que é por isso. Uma outra pergunta aqui é, e a B45 para aposentadoria, né? NTN B45? É longa. Bom, você pode falar melhor, né? Posso falar de aposentadoria. Eu acho que é um instrumento maravilhoso, né? Porque acho que o melhor instrumento de renda fixa para aposentadoria depois de ações, né, Bruce? ou pelo menos assim, o melhor instrumento de aposentadoria para quem não gosta de ações ou para quem é mais conservador, sem dúvida. Para quem não tem estômago para ações, né? Assim, e assim, você tem uma taxa aí de 6%, né, que deve estar, 6% de juro real é astronômico, se for considerar qualquer economia do mundo. Então, assim, é um bom negócio. Mas é longa para dedéu, para não falar de outra maneira. E aí, comprar isso agora, dependendo do que vai acontecer aí nas próximas semanas, pode tomar um calor grande, né? Um título desse pode oscilar 10% tranquilamente, claro. 10% a 15% numa semana. Ou seja, você pode investir R$100 mil e ver teu patrimônio oscilar tanto 15 para cima como 15 para baixo. Se eu não me engano, a vol da 35, da 50 é quase vol de bolsa. Então, vol de bolsa é 20 e pouco, né? Ou seja... Mais, né? Hoje em dia deve estar bem mais. Né? Mas assim, uma 45 pode cair tranquilamente ou subir 15% numa semana, rapidamente. Assim, né? Então... eu não gosto muito desse conceito de investir num título para aposentadoria, né? Eu penso assim... para carregar, né? Talvez seja essa... Eu penso assim, poxa, se você me falar assim, de hoje até o dia que eu me aposentar, o mercado vai ser o mesmo, a inflação vai ficar estável, o juro vai ficar estável e nada vai mudar na minha vida e no mercado,
eu te dou um título que vai ser o melhor para aposentadoria. Agora, a gente sabe que isso não acontece, né? O mercado é cíclico, várias coisas acontecem. Você tem época de aumento de taxa de juro, época de queda na taxa de juro. E cada um desses períodos tem títulos que se comportam de uma forma melhor. Então, por exemplo, você está com o mercado se surpreendendo com a Selic para cima, fica numa LFT, você não vai perder dinheiro. Você está com o mercado se surpreendendo com a queda da Selic, com uma inflação implícita alta, vai para um pré-fixado, enfim. Sim. Se eu posso, por exemplo, ganhar 40% num ano e depois ficar numa LFT só para não perder, né, que nem muita gente perdeu, ganhou muito em 2012, que foi aquela queda da Selic enorme, e perdeu tudo em 2013, 14, né, que daí foi o caminho inverso. Então, assim, por que você vai escolher passar 2 anos, 3 anos perdendo dinheiro, se você pode estar simplesmente numa LFT que rende Selic? Selic é melhor que perder dinheiro, né? Sim. Então, assim, eu não gosto muito desse conceito de pegar um título só e manter para o resto da vida, porque eu acho que o mercado muda o tempo todo e você tem que estar sempre no melhor título. Eu concordo muito com o que você falou. Sabe o que eu acho interessante? É que sempre me perguntam, qual ação eu compro agora para 10 anos? Que é meio que o mesmo conceito, né? Acho que o pessoal quer simplificar, e simplificar talvez um pouco demais até, na nossa humilde opinião, né? E comprar agora e tipo, não, eu quero carregar para sempre. Então me fala alguma coisa para comprar agora e carregar para sempre. Seria maravilhoso se fosse assim, né? Talvez até tenha, talvez você pode comprar hoje e não precise negociar esse negócio nos próximos 10 anos, mas se você tem a opção de negociar, você pode ou não negociar, dependendo do que acontece. Obviamente ninguém sabe o que vai acontecer, nem amanhã, nem na semana que vem, nem daqui a 2 semanas, nem daqui a 10 anos. Então, acho que é bom você manter essa opção de graça que você tem, que é negociar sim ou não um título, uma ação, qualquer coisa. Eu concordo muito com o que vocês estão falando, mas talvez acho que essa pergunta pode ser feita de outra maneira, né? Assim, qual é hoje o título mais de longo prazo que você investiria, né? Dentro de uma carteira, Quero correr o risco de longo prazo. Porque faz todo sentido o que a Marília falou, que você não necessariamente daqui até 45 você vai ficar casada com esse título, né? Porque o mercado pode te dar oportunidades, inclusive de vender esse título no momento, depois recomprá-lo no meio do caminho, né? Agora, pensando numa carteira que você tem renda fixa, né? Que você tem o teu caixa aplicado num fundo DI ou numa LFT que te paga muito próximo do CDI. Depois você pegar a parcela que você não usa, você não vai precisar de 100% do teu dinheiro em caixa. Você pegar uma parcela disso e escalonar em crédito, por exemplo, em CDI ainda, né, dado que você não está com uma posição, não quer tomar muito risco de pré, nem de pós-fixado em inflação, e aí depois você fala, olha, ainda assim eu tenho boa parte da minha carteira de renda fixa que eu posso arrojar mais, né, pensar mais no longo prazo, né, dividindo essas 3 parcelas, aí sim faz sentido a história da aposentadoria, que é comprar para carregar. Mas isso não significa que você não pode ter oportunidades de vender o título no meio do caminho, né? Como você já mostrou nos últimos ciclos aí, que deu para comprar e vender coisas no meio do caminho, né? Ou trocar, né? Título ou ações, pode trocar uma ação que talvez ou não tenha subido muito ou subiu um pouco, mas tem outra coisa que está extremamente barata, e como seu dinheiro é finito, né? Ninguém aqui é o Warren Buffett, que tem bilhões e bilhões para investir, sobra dinheiro, então você precisa vender alguma coisa. Então muita gente me fala, o Warren Buffett não vende, ele vende. Hoje ele vende menos, é que ele é tão bilionário que não falta dinheiro, né? Então ele não precisa... Ele não checa o extrato dele do banco para ver se vai dar para comprar um sofá novo, coisa assim. Qual ação comprar, Bruce, até o Palmeiras ser campeão mundial? Pergunta do Virgílio. Eu não tenho resposta para essa pergunta. Mas tem a... Eu acho que Itaúsa é boa, mas é que o Palmeiras ser campeão mundial é difícil. Essa pergunta tem a ver ao contrário, né, na verdade. Assim, quais ações não comprar de jeito nenhum, né? Ou seja, ações que você não compra... É verdade. Inveta, né? Faça igual o Munger, inveta. Que ações que você acha que não tem que comprar nunca? Nunca. Acho que ações de péssimos negócios alavancados, sem rentabilidade e que dependam muito de um cenário que você imagina na sua cabeça dar certo, são coisas que eu nunca compraria. Tipo hoje? Tipo siderurgia, tipo aviação.
Bem que o Buffett falou que nunca ia comprar aviação e foi e comprou de novo, né? Ele comprou nos anos 80 ou 90, perdeu dinheiro, prometeu nunca mais fazer isso, foi e comprou. Velhinho teimoso. Que mais? Mas eu acho que também as pessoas, os gestores, né, também fazem muito bem quando eles compram uma coisa que eles não conseguem entender, né? Porque tem coisas que você não consegue entender, você nunca vai conseguir ganhar dinheiro, né? Então... É verdade. E o mais importante é, tipo, você precisa ter confiança no que você está fazendo para conseguir ganhar dinheiro. Porque se você compra alguma coisa, cai 10 para subir 100, a hora que caiu 10 você ficou desesperado, vendeu e não ganhou 100. Então, uma volatilidadezinha de mercado é normal. Você nunca vai conseguir comprar ou marcar o fundo, né? Que nem você pode marcar o topo, você pode marcar o fundo. Normalmente você marca quando é ao contrário, né? Quando é a seu favor, você nunca marca. Mas você precisa aguentar alguma volatilidade para carregar aquela posição. Então, quanto mais confiança você tem na posição, maior a probabilidade que você vai ter de ganhar dinheiro naquilo. Tem uma pergunta aqui do Fábio. Ele pergunta assim, é melhor pegar as taxas pré em CDB de 12% para 3 anos do que pegar a 100% do CDI? Fábio, são coisas totalmente diferentes, tá? Um investimento é pós-fixado e outro investimento é pré-fixado. O que você tem que pensar... Nesse caso se eu quero ir para o pré-fixado de 3 anos, né, até 2021, grosso modo, eu prefiro estar em CDB de banco, que pode ser um pouco mais, dependendo do banco, né, claro, mas assim, pode ser um pouco mais ligado à situação econômica e à melhora do crescimento econômico, ou eu prefiro estar num título público pré-fixado que sofre marcação ao mercado. Porque o CDB pré-fixado do banco, vamos supor, você comprou um CDB de 3 anos, depois de um ano ele caiu de 12% para 6%, você não pode revender ele para o banco com um puta ganho de marcação ao mercado. Você vai ter que, se você quiser revender para o banco, ele vai falar, tá bom, só te pago os 12% pelo período. Então você vai receber 12% ao invés de talvez ter recebido 30%. Né? Então, acho que se você vai fazer uma aposta pré-fixada, é melhor você fazer via títulos públicos que tem marcação ao mercado e que você pode zerar antes, se você tiver aquele ganho, né? Agora, CDB a 100% do CDI não faz sentido algum, tá? Porque você tem a LFT, que rende 100% do CDI, e arrisca o governo, que é o emissor mais seguro da economia, porque pode emitir dinheiro, porque pode emitir dívida, porque pode aumentar a arrecadação, enfim, enquanto o banco pode quebrar. E se o título do governo, que é o mais seguro, paga 100% do CDI, por que você vai investir em um CDB de banco, que é muito mais arriscado, que se quebrar, quebrou, que te paga 100% do CDI? Não faz sentido, né? Aliás, tem um vídeo muito legal no meu canal do YouTube, no canal da Nord, né? Sobre as 3 pegadinhas do investidor de CDBs. E é muito legal exatamente por isso, assim... 3 pegadinhas, vamos falar rápido. Investir em CDB muito abaixo de 100% do CDI, na verdade abaixo de 100% do CDI, não vale a pena nem um pouco. Investir em CDB muito acima de 100% do CDI, está falando de bancos extremamente arriscados e muitas vezes com prejuízos no balanço. E a outra pegadinha é achar que o FGC vai resolver todo o seu problema. E lá no vídeo eu explico por que ele pode não resolver todo o seu problema se o banco der default. Quer dizer, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Exatamente. Se pagar muito, desconfie. É óbvio. Como é que fala a frase lá? Retorno maior é igual a risco maior. Né? É um conceito que a gente precisa ter. Querem fazer algum wrap-up aí? Só respondendo a pergunta do Anderson Abreu, ele fala pra gente comentar sobre B3, ou B3SA3 e STBP3, que é Santos Brasil. Rapidamente, eu acho que a bolsa B3 é um bom negócio, só que ela tem taxas muito altas e os bancos provavelmente vão começar a reclamar disso. Pode ser que ela seja obrigada a cortar o próprio resultado para, entre aspas, beneficiar os seus maiores clientes. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Eu acho que é sempre um risco, então eu fico de fora. Fora que ela negocia múltiplos elevados, né? Eu acho ela meio cara. E Santos Brasil, eu acho que é um negócio muito arriscado e também não me parece tão barato. Negocia acima do book, o EBITDA está bem baixo, então o EV/EBITDA também é bem alto. Não vejo grandes oportunidades, não. A não ser que tenha alguma coisa que eu não esteja olhando. Santos Brasil pode ser que a gente tenha um boom de logística, que eu acho improvável. Eu acho improvável surfar isso via uma empresa que
opera a Porto, né? Porque eles têm uma capacidade máxima, chegando na capacidade já não conseguem mais aproveitar, então não sei. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigada. Até terça-feira que vem com mais perguntas, com mais dúvidas e com mais Analista Sem Censura.